maconha aquilo ali, né? Maconha? Não, o macaco morreu no fio. Olha, Luizão, tu nem veio de manhã mesmo? Boca aberta. O que tem, Luizão? Ficar assim, meu filho. 3 horas. Ah, De manhã não? oi? Não. Não, era pra... O Luiz tinha faltou, só que ele não... Ele faltou aí. Eu tô acordado desde 3 horas. Coitado. Aí, Felipe. Aí, Felipe. Nós. Aí, Felipe. O Luizão tá desregulado. O Luizão tá desregulado. Acho que você veio de manhã. Não, achei que nem fazia essa matéria. Eu acho que isso chama amor. Esse Luizão é filho. Gostou. Alô, meu filho. Luizão, doidão. Ganhou um dia o Luizão aí. Felipe, Filipão ganhou o dia. Ó, o Luizão ganhou o dia. Foi todo bobarengue. Eu fiquei igual aquele cara todo bobarengue. Luizão! Luizão, hoje não é meu filho, tá fácil pra você não, Luiz. Tá fácil não, Luiz. Você quer, né, Luiz? Luiz quer toda hora, Luiz. Quer toda hora, Luiz. Fala o seu povo lá. Mesmo carro. Foi preso? Fizemos? Era o vilão do bar, lá naquele malão bar. É, aquele mesmo. Ah, 4 minutos, gente. Vou fazer, não vou comprar nada.
Porque se eu ficar sentado, ele ia ver toda hora assim. Eu vou dormir já, vou deitar aqui. Ah, não, ninguém aguenta, não aguenta não. O último é super, tá? Nossa, não, mas eu tava nem mais raciocinando. Alguma raiadinha, Oxi. Meu Deus. Tem uma opção, por exemplo, pode ser 31, pode ser 33, não tem só 2 meses. Não. Aí é comigo. Cortado no meio, tá mais...
Unifato. Boa tarde. Mas ela não precisa ali de mim, tá vendo? Não, ele fica sabendo. Um passarinho. Oh. Só não vai passarinho agora. Um passarinho verde. Você vai tentar abrir. Na próxima eu também vou poder. Aí, aqui? Ué, Não pode. A último período, são 2 períodos ainda, mas é. Não, mas Você quer que eu vou embora, mas eu sei, calma. Calma. Então, mas é embora de graduação, né? A coisa você vai pensar 2 vezes na semana. Então, como é que você ia fazer isso? Eu tenho outra graduação. Eu lembro que tinha uma Coca-Cola aqui naquela hora. Você tinha garrafinha até ano passado de Coca, aquelas pitchuguinhas. Ah, Achei que ele ia vir um tapão no tapão. eu assustei. Beleza. Eu joguei Lisão. Eu joguei Lisão. Deixa eu ser, velho. Deixa eu ser. Deixa eu ser, Lisão. É Lisão, deixa eu Lisão. Deixa eu ser. Filipão, vai tacar pesado agora. Não, tem problema. Vai tacar. Aí. Vai tacar pesado, Filipão? Nem pra mim não deu bala? É sério? Nem pra mim não deu bala? Eu ficaria lá morto. Não, psicologia. Ele finge que eu ia no PC. Você tem ideia. Ele ajudando os outros sem falar nada, ele não fala nada. Sei. Eu faço assim. Os outros acham que tem problema. Ele ajuda não, os caras no mercado. Eu vejo os vídeos de
Ô Luiz, que isso, Luiz? Pode até que não vou falar nada não. Tá bom. Ele vai ficar sem espera. Foi tá no. Era o processo. É a visão. Era o processo. Não, eu escutei um barulho, eu falei, ué, não é possível. O cara comprou a bala e não pode comer, isso aí é foda. Inflação. Você não vilão na vida real. Aí chega na menina. Você tem namorado, menina? Não. Aí coloca aquele som. Ele tá rindo da menina. O próprio cara? Hã? O próprio cara? O próprio cara faz isso. Ele faz assim na cara da mulher. Isso aí ainda tá certo. Esse aí ri na cara do perigo. Exatamente. Eu sou rei na cara do perigo. Não, eu sou rei na cara do perigo. Sou rei. Sou rei. Olha que cacete. Vou água no meu óculos. Aqui. Mas tá doido? Mas pra que tu tentar passar aquela blusa, o trem mancha mais fogo que tu ruim demais. É igual quando cai um cabelinho tu sopra e não sai de jeito nenhum. Você vai passar a mão, suja o óculos tudo aí. Passando, jogando na parede. Tá doido. Nossa, mas não para, tá me chupando na boca. Tá com quanto tempo? 5 anos. Não, tá doido? 1 ano. Mês que vem completa 3 anos. Tá doido? É igual aquele bota o prato de comida pra mim. Vai me negar o prato de comida, bota o prato de comida. Que isso, Luizão? Ô Luizão, quando tu casar, eu te dou os parabéns. Te casar, mulher, nossa. Ô Luizão, quando tu casar, eu dou os parabéns. E por isso você não comprou dela? Luizão é rico, né, meu filho? Luizão é rico, né, padrinho? Com certeza. Tava lá fora aí contando as moedas. Ele mesmo não comeu. Café, o que tem de café hoje? Café. É mesmo? O que sobrou do almoço. Mas se for, tá bom. Se for, tá bom. Não, eu tô falando que a carne, tô falando que o que sobrou do almoço eles vão servir agora no café. Boa tarde. Vamos continuar hoje, mudar esse início, com o fundamento da ecologia. Eu já postei algumas coisas lá no lugar, tá? Está lá disponível. Eu ainda não criei o grupo do WhatsApp da disciplina como executivo, vou criar, eu vou mandar o link lá, se vocês quiserem entrar, para eles colocar lá, tá? Os 7 dois instrumentos aí para divulgar. Vocês já conhecem, o Daí e o Léo, eles já fizeram essa disciplina, 10 vezes cada um.
parte prática. Eles vão me ajudar a produzir a parte prática da disciplina hoje, muito bom, mas aí depois eu quero falar sobre isso. Nesse primeiro momento, vamos retomar o que a gente estava falando sobre as grandes áreas das ciências naturais, das biológicas, né? Então a gente pode olhar para a natureza, olhando para o indivíduo, para populações, para comunidades, para sistemas, para o planeta como um todo. Então vamos nos slide de hoje. Então, sistemas ecológicos, se lembra que quando a gente fala em ecologia, nós estamos falando das interações que os seres vivos têm entre si, mas também das interações que os seres vivos têm com o ambiente, né? Por isso que na ecologia é importante sempre se preocupar com os chamados dados abióticos, né? Os físico-químicos, temperatura, luminosidade, etc. Então, nós podemos estudar ecologia de sistemas tão pequenos como o próprio organismo, né? Então a gente pode olhar para o indivíduo, e é isso que é estudado lá na ecologia de populações, que vocês viram, estudando, por exemplo, características fisiológicas desse organismo, né? Relações que ele tem intraespecíficas, né, das muitas que vocês estudaram, mas nós podemos olhar não só para o indivíduo, mas para o conjunto de indivíduos da mesma espécie, né? Como ele se mantém coeso, como essa população cresce ou diminui, quais são os efeitos que influenciam nesse crescimento ou nessa diminuição. Então esse conjunto de indivíduos ou interações, quando a gente estuda o conjunto de indivíduos da mesma espécie que estão num determinado local por um determinado período de tempo, a gente chama isso de populações. E todas as implicações que essas interações têm, que vocês viram com o professor Glauco, então esses dois primeiros momentos. Aqui nessa disciplina a gente vai avançar um pouco mais e nós vamos olhar, aqui mais exemplo de populações, né? Mas nós vamos olhar para as interações que ocorrem entre diferentes espécies, né? Esse é o nosso foco quando a gente estuda comunidades. Então, o estudo de comunidades ele está relacionado ao estudo das interações entre diferentes espécies e como essa comunidade está interagindo com o ambiente. Então, nós chamamos um nível hierárquico, nós chamamos de superior, não superior no sentido de ser melhor ou mais adequado, nada disso, mas porque estamos desenvolvendo outras tantas interações que nós vamos estudar aqui, né? Então, na natureza, os indivíduos obviamente não estão isolados, e é bom a gente lembrar que essa divisão é meramente didática, porque é impossível alguém domine todas as áreas do conhecimento. Então, didaticamente, a gente divide a natureza nesses sistemas ecológicos, nesses níveis hierárquicos, para facilitar o estudo. Então, existem especialistas, pessoas que vão olhar só para o indivíduo, existem pessoas que vão olhar para as populações, e existem pesquisadores que vão olhar para a comunidade ou para o sistema como um todo, né? Nós vamos ver aqui que definição de comunidade é tão complexo quanto a definição de populações, né? Muitas vezes as definições de populações são virtuais, porque é difícil a gente delimitar exatamente uma população na natureza, a não ser para espécies que formam bandos, que se agrupam naturalmente, como é o caso dessa espécie aqui, que é mais fácil de definir essas populações. Ou então quando elas estão claramente isoladas geograficamente. Isso também é possível facilitar o entendimento. O mesmo vale para comunidades. Para comunidades que é um pouco mais complexo, porque a gente está falando de diferentes espécies, com diferentes padrões de distribuição geográfica, temporais, com diferente abundância, mas o fato é que a presença de uma espécie, de uma população, afeta outras, gerando um processo competitivo que a gente vai estudar em detalhes aí nas próximas aulas,
principalmente quando essas espécies são filogeneticamente próximas, como esse caso da foto, que são 3 espécies que pertencem à mesma ordem, sendo 2 da mesma família, e por isso possuem uma forte competição por recursos. Obviamente, o que acontece com uma população afeta diretamente as outras. Se uma população cresce demais, por exemplo, as outras acabam reduzindo ou tendo que alterar padrões de distribuição geográficas e temporárias. Né? Essas são algumas das espécies que a gente vem estudando muito no Brasil, então muitas vezes para apresentar resultados desse trabalho, exatamente por conta do fato dessa espécie ter ficado extinta muitos anos na região onde eu estudo, e o retorno dela tem permitido a gente verificar na prática, no campo, tudo aquilo que a gente estuda na teoria, como tem sido o impacto dessa população sobre as outras populações. É isso que a gente chama de comunidade. Né? Então, diferentes populações, se eu olho só para uma espécie, eu estou olhando para uma população, mas quando essas populações interagem com outras, eu estou falando de comunidade. E o que a gente basicamente vai ver aqui são comunidades, mas é claro, para a gente entender comunidades, a gente tem que entender o que ocorre com as populações, né? Porque é o que ocorre com as populações reflete nas comunidades. Agora, a comunidade não é só um agrupamento de indivíduos de diferentes espécies, de populações de diferentes espécies. A essência da comunidade está nas interações que ocorrem em um determinado local. Né? Então, por isso que nós vamos começar o nosso estudo relembrando algumas das interações que vocês já estudaram e aprofundando em outras, mas entendendo quais são todas as possíveis interações que ocorrem na natureza. É impossível a gente estudar todas as interações que ocorrem, mas nós podemos estimar isso e nós normalmente estudamos o efeito dessas interações avaliando o que a gente chama de teias alimentares, ou seja, quem está relacionado a quem do ponto de vista da alimentação. Né? Então, a gente tenta avaliar o impacto de uma determinada população sobre outra, principalmente avaliando o fluxo de energia, que por sua vez é avaliado pela biomassa de determinada região. Então, essas setas aqui, elas indicam o fluxo da energia ou da biomassa de um grupo para outro. Então, a posição da seta tem um fator importante, como a gente vai estudar mais à frente, e avaliando essas interações, a gente pode estudar o impacto de diferentes espécies sobre os ambientes. Né? Agora, isso aqui é muito bonito, né? Mas não é isso que a gente vê na natureza. Quando a gente vai para a natureza, a gente parece que não vê nada. Né? Então, principalmente em ambientes muito heterogêneos, muito complexos, como uma floresta tropical, os bichos não estão dando mole ali, né? Eles não têm uma informação clara e a gente tem que buscar essas informações. E por isso é muito importante, e basicamente o que eu estou revelando com vocês é essa coisa da gente considerar sempre o que ocorre com os indivíduos, com as populações e refletindo nas comunidades. Então, ambientes muito heterogêneos vão ter interações muito complexas que dificilmente podem ser descritas, mas nós somos capazes de fazer isso em algumas situações. E quando a gente monta essas interações, a gente pode representar isso graficamente. Hoje em dia, nós temos utilizado muito uma teoria que é chamada teoria de redes complexas, que é uma teoria amplamente usada na ciência, não só nas ciências naturais, nas ciências biológicas, mas em vários campos do conhecimento.
como para planejamento de programas de saúde, programas de saneamento, programas de transporte, para entender o impacto de cada espécie sobre a comunidade. Isso é um ponto importante. Né? O que eu estou querendo dizer para vocês é que nem todas as espécies contribuem da mesma forma para o equilíbrio da comunidade e do ecossistema. Algumas espécies são mais importantes que outras para a manutenção daquele equilíbrio. Isso significa dizer que não é a mesma coisa, o efeito não é o mesmo da gente perder espécies na natureza. Depende de que espécie a gente perde. Algumas espécies podem causar pouquíssimo impacto na estrutura da comunidade, outras podem afetar a estrutura como um todo. Então, quando a gente olha aqui, por exemplo, essas redes, elas são sempre construídas segundo um critério fundamental, né? Aqui em vermelho estão os chamados produtores, né? Que são as plantas, em laranja nós temos os consumidores primários, depois os consumidores secundários, terciários e os chamados organismos de topo de cadeia. Recebem esse nome exatamente porque eles não são predados por ninguém, tá vendo? Eles são topo de cadeia. Um ambiente ele pode ser controlado pela presença desses topos de cadeia ou pelo número e pela abundância de elementos da base da cadeia, dos produtores. Então, nós vamos ver isso depois. Eu estou fazendo uma grande introdução, para a gente aprofundar nisso, né? Nós podemos ter ecossistemas que são basicamente controlados de topos de cadeia para produtores, ou seja, de cima para baixo, e a gente chama isso de top-down, né? Ou a gente pode ter ecossistemas que são controlados pela quantidade e pela abundância de produtores, afetando todas os níveis tróficos seguintes, de baixo para cima, a gente chama isso de bottom-up. Então, por exemplo, olha, imagina o seguinte, se eu perco essa espécie aqui, veja que essa espécie ela não tem interações com 4 outras espécies, ou 5, se a gente considerar essa. Agora, se eu perco essa espécie aqui, olha a quantidade de interações que são rompidas. Né? Então, se a gente consegue descrever o papel de cada espécie na comunidade, isso nos permite, inclusive, fazer uma gestão adequada do ambiente. Imaginando, por exemplo, quais espécies podem ser manejadas ou quais não devem ser manejadas, porque o risco de extinção é maior ou menor e, consequentemente, o impacto dessa espécie sobre a comunidade pode ser maior ou menor. Então, veja, aqui, ó, perder essa espécie não é o mesmo que perder essa ou essa. Né? O impacto da perda dessa espécie sobre o ecossistema é diferente. Bom, e aqui a gente está vendo uma cadeia relativamente simples, de um ecossistema com pouca heterogeneidade. Ambientes muito heterogêneos, como florestas tropicais e recifes de corais, possuem cadeias muito mais complexas, por sua vez, muito mais enodeladas, com interações muito mais intensas, né, mas muito mais conectadas. Né? Isso não significa que esse tipo de sistema é menos frágil do que o anterior, porque, na verdade, quando a gente monta esse tipo de estrutura, a gente está vendo uma imagem multidimensional. E depois a gente vai ver que, quando a gente transfere essa imagem para 2 dimensões, ou seja, transforma essa imagem numa imagem bidimensional, a influência ou a participação de cada espécie fica mais evidente. De qualquer forma, os estudos de comunidade, como eu disse na aula passada, eles são mais recentes, muito porque a tecnologia que a gente precisava para entender essas estruturas e para estudar essa comunidade como um todo, são basicamente recentes. Né? Então, hoje,
a gente consegue mapear grandes áreas, a gente consegue marcar indivíduos, né? A gente pode analisar, fazer análise genética. Hoje, estudando fezes, por exemplo, você consegue saber do que aquele organismo se alimentou, quanto ele se alimentou. Hoje a gente tem tecnologia que nos permite aprofundar nessas interações. Mas interações tróficas, ou seja, interações de alimentação, são apenas uma dos tipos de interações possíveis, né? E a gente tem que tentar identificar o máximo de interações na natureza. Estudando essas comunidades, então, a gente pode entender o que ocorre na biosfera como um todo. E aqui é algo extremamente importante, né? E que a gente também agora está podendo fazer em larga escala. Há muito pouco tempo, na verdade, a gente tem conseguido fazer isso, graças à tecnologia. Então, hoje a gente sabe, por exemplo, que o que acontece nos oceanos afeta diretamente o que acontece nos ambientes superficiais, ambientes terrestres, né? O impacto de cadeias de montanha, o impacto do movimento das águas, por exemplo, a chuva que cai em um determinado local não necessariamente é produzida naquele local. Então a gente tem hoje o conceito de rios voadores, por exemplo, a chuva que cai no centro-oeste, a maior parte da chuva que cai no centro-oeste e no sul do Brasil são produzidas na Amazônia. Então, sem a floresta amazônica, a gente altera os ciclos hidrológicos de ambientes no sul do Brasil e no sudeste. Então, hoje é possível fazer isso graças à tecnologia que a gente tem, permitindo essa visão como um todo. E isso nos ajuda a entender, por exemplo, mecanismos de poluição, né? Como os ambientes podem ser afetados quando a gente avalia a distribuição, por exemplo, de chuvas ou de secas no determinado local. Nós vamos aprofundar isso na disciplina, né? Mas a Terra é o que a gente chama de sistema fechado. A ideia de sistema é uma ideia da física, né? E por isso a gente, na verdade, para entender como a natureza funciona, a gente precisa de princípios da química, da física e da biologia. Então, os sistemas fechados da física são aqueles sistemas em que a matéria circula pelo sistema e ele só recebe energia de fora, né? Então, a Terra como um todo é um sistema fechado. E cada ecossistema da Terra é um sistema aberto, ou seja, está trocando matéria e energia o tempo inteiro. O que eu estou querendo dizer com isso é que nós sabemos hoje que para o planeta funcionar, tudo que é importante para o planeta funcionar está aqui dentro, está dentro do planeta. A gente não troca a matéria com o espaço. Mas de vez em quando cai um meteoro aqui na Terra, a gente joga lixo lá para o espaço. Essas trocas são irrisórias. Elas não afetam o equilíbrio sistêmico. A única coisa que vem de fora e que alimenta a vida na Terra é o Sol. É a energia que é produzida no Sol. Toda a energia que a gente usa, a gente, embora use o termo produzir energia, na verdade o que a gente faz é converter energia. A gente não produz energia na Terra, né? A energia é produzida no Sol e chega até o planeta na forma de energia luminosa e quando entra no sistema ela passa a ser convertida em diferentes tipos de energia, inclusive a energia elétrica, que a gente usa, né? Então, e por que esse conceito de sistema fechado é importante para a gente considerar? Porque se toda a matéria que é necessária para o sistema funcionar está aqui dentro,
Se você tira alguma coisa de um lugar, essa coisa fica dentro do sistema. Então, na verdade, se você tira alguma coisa de uma parte do sistema, você está aumentando essa dimensão em outra parte do mesmo sistema e diminuindo naquele ambiente. O que eu estou querendo dizer para vocês é que, por exemplo, se a gente altera a concentração da atmosfera, que é o que vem acontecendo com a incorporação de gás carbônico, o gás carbônico que está aumentando na atmosfera, ele não vem do espaço. Ele estava aqui dentro do planeta mesmo. Só que ele estava estocado na forma de fósseis, ou de combustíveis fósseis. Se esse carbono sai desses estoques e vai para a atmosfera, a gente altera uma série de ciclos biológicos, como o próprio ciclo da água. Então, se nós estamos tendo seca, por exemplo, num determinado local, é porque está chovendo demais em outro local, né? Ou porque vai chover demais em outro local. Não é à toa que a gente vê esses extremos acontecendo, né? Enchentes no sul do Brasil, secas no norte. Isso não necessariamente ocorre numa escala geográfica tão pequena, que pode ocorrer numa escala geográfica ampla, né? Então, se a gente olhar o planeta como um todo, nós vamos ter eventos extremos, e esse que é o problema das mudanças climáticas. As mudanças climáticas promovem esses eventos extremos na natureza, e hoje a gente pode, inclusive, prever utilizando modelos computacionais, matemáticos, com a tecnologia que a gente tem, né? Bom, então entender essas diferentes interações é fundamental, mas a gente também precisa entender quais são os seres vivos que estão participando desses processos, dessas e todas as interações. Então, os seres vivos, todos, têm um papel importante na natureza, né? Nenhuma espécie está aqui aleatoriamente. Se uma espécie, como eu disse, se ela surge, alguém é impactado com isso. Se uma espécie aumenta a sua abundância, outras são impactadas por isso. Da mesma forma, ao contrário, se uma espécie desaparece ou diminui radicalmente sua abundância, outras espécies vão ampliar o seu padrão de distribuição ou aumentar sua abundância. Então, a vida, ela é dinâmica. A gente tem ganhos e perdas, e isso é, inclusive, um fenômeno natural. O problema está quando a gente acelera esses processos e a gente causa extinções, sobretudo extinções locais, alterando a composição desses ambientes, né? Então, nós temos diferentes formas de vida que interagem de formas diferentes entre si com o ambiente, desde micro-organismos, os protozoários, as bactérias, né, as protobactérias, as algas de diferentes tipos, as plantas, os fungos e os animais. Todos eles, o que nós sabemos hoje, toda essa diversidade de seres que nós vimos lá, que a taxonomia organiza segundo os critérios filogenéticos, vem de um único ancestral, de um ancestral comum. Hoje a gente tem muita certeza sobre isso, principalmente graças aos estudos filogenéticos, estudos genéticos, que mostram essas relações, essas interações entre esses diferentes grupos. Então, alguns grupos têm ancestrais mais recentes, mas todos têm um ancestral comum a parte do Pacífico, em torno de 3,5 bilhões de anos. Então, é importante a gente entender esses grupos, e até para a gente estudar as comunidades na natureza, a gente tem que identificar bem as espécies, né? Porque pode ter interações tão importantes em grupos tão distintos, como, por exemplo, o impacto de micro-organismos sobre vertebrados, sobre animais,
provocando doenças, né, afetando padrões de distribuição geográficos e temporais. Um fato que é muito importante para lembrar sempre é que essa diversidade de espécies não está igualmente dividida na natureza. Né? Nós temos alguns grupos ou algumas espécies com números muito maiores de espécies que outros. Por exemplo, se a gente pegar todos os animais que existem, a mais da metade disso, bem mais da metade, são insetos. Né? Então, os insetos formam um grupo muito importante dentro da filogenia dos animais e, consequentemente, dentro das comunidades. E dentro dos insetos, alguns grupos, como os coleópteros, os besouros, são ainda mais significativos. Então, nem todos os grupos têm a mesma quantidade de espécies, né? Isso não é homogêneo, como a gente pode ver, já vimos lá na biogeografia. Bom, uma das questões importantes que a gente vai aprofundar nessa disciplina é o conceito de hábitat e nicho ecológico. Vocês já devem ter visto alguma coisa lá. A Terra, mais uma vez, né, do ponto de vista de espécies, mas também do ponto de vista de sistema, é um ambiente muito heterogêneo. Então, nós temos ambientes muito quentes e úmidos e temos ambientes muito frios e secos. Né? Então, a umidade e a temperatura são dois critérios muito importantes para definir os diferentes biomas mundiais. Nós vimos isso lá na biogeografia. Né? Lembra que a própria classificação de Whittaker, lá, que eu mostrei para vocês, mostra essa variação entre dois extremos, né? Ambientes muito quentes e muito úmidos e ambientes muito frios e muito secos. Aí a gente tem intermediários aí, né? Ambientes úmidos, ambientes quentes e secos, ambientes úmidos e frios, etc. Então isso obviamente cria condições ambientais que afetam as espécies que vão viver nesses ambientes. Né? Então, uma coisa são as condições que os ambientes têm para suportar determinados espécies. Né? Então, como as espécies, ou onde as espécies vivem. Onde as espécies vivem, nós chamamos de hábitat. Então, hábitat é simplesmente o local onde a espécie vive. Agora, o papel que essa espécie tem no ambiente é o que nós chamamos de nicho ecológico. Né? Então, o nicho ecológico é tudo aquilo que a espécie precisa para sobreviver e como ela interfere naquele ambiente. Então, o conceito de nicho ecológico é muito mais amplo do conceito de hábitat. Então, hábitat é uma coisa quase que puramente geográfica. Né? Uma espécie vive em determinado local. Agora, tudo aquilo que aquela espécie faz naquele ambiente, com quem ela está interagindo, o que ela come, de quem ela é alimento, qual é o gradiente de temperatura, de umidade que essa espécie precisa para sobreviver, isso define aquilo que a gente chama de nicho ecológico. E é esse nicho ecológico que fundamenta as competições que podem ocorrer na natureza. Bom, como eu disse, a gente vai ainda aprofundar nesse conceito de hábitat e nicho ecológico, mas, graças a esse conceito, nós temos algumas leis gerais dentro da ecologia, ou das ciências naturais como um todo. Vou destacar algumas leis gerais aqui que são importantes, serão importantes para a nossa disciplina. A primeira, uma população, qualquer que seja, pode ser limitada por recursos
se não for limitada pela predação, doenças ou outros fatores ambientais deletérios. Então, vocês estudaram lá com o Bronco aquilo que a gente chama de dinâmica de populações, né? Que basicamente é um padrão na natureza. Uma população, quando ela se estabelece, ela tem um primeiro momento de crescimento lento, que é o que a gente chama de momento de adaptação. Depois ela tem um segundo momento, que é um crescimento acelerado, em que essa espécie já está adaptada e está na plenitude do seu potencial biológico, que é a capacidade que essa espécie tem de aumentar a natureza, de reproduzir. Só que nenhuma espécie cresce indefinidamente. Nenhuma. Né? Nem a nossa. Por quê? Porque chega um ponto que essa população vai começar a receber aquilo que nós chamamos de resistência ambiental. Ou seja, um ambiente, e isso vale em diferentes escalas, né? Desde uma lagoa para um ambiente como um todo, ele tem aquilo que a gente chama de capacidade de suporte. Ou seja, o ambiente ele é capaz de suportar um determinado número de espécies e de indivíduos. Esse número não pode ser ultrapassado. E essa limitação, essa resistência ambiental, ela é resultado de várias questões, como, por exemplo, recursos, né? Como, por exemplo, alimentos. Né? Não existe ambiente que tenha alimento indefinido. Né? Claro que há uma relação direta, se você aumenta o fornecimento de alimento, a população tende a aumentar. Isso acontece, por exemplo, na agricultura com o surgimento de pragas, né? Eu disse isso aqui. Por que é uma praga? É exatamente uma população que passou a ter uma oferta de alimento tão grande que a quantidade de indivíduos que a gente encontraria dela na natureza, no ambiente natural, passa a ser muito maior nesse ambiente antropizado, porque a gente aumenta a oferta de alimento. Mas mesmo essa praga não vai ser indefinida. Por quê? Vai ter espaço que limita, se aumenta a densidade populacional, aumenta o impacto de doenças, por exemplo. Comentamos isso, lembra? Isso é muito importante. Você tem muitos indivíduos num pouco espaço, num espaço pequeno, isso gera conflitos e expansão de doenças. Né? Isso é natural e vale para qualquer espécie, inclusive a própria espécie humana. Né? Então, uma população ela sempre vai ser limitada, seja porque não tem alimento disponível para todos os indivíduos da população, num determinado número, seja pela presença de predadores, competidores, doenças ou outros fatores ambientais. Tá? Outra regra geral, isso que eu estou mostrando, é o que a gente chama de leis gerais da ecologia ou da biologia. Uma lei, o que é uma lei? É algo que se aplica a qualquer espécie, independente de ser bactéria ou humano, correto? Então, isso tudo que eu estou falando aqui vale para todos os grupos de seres vivos. Um segundo aspecto importante diz que uma espécie pode deslocar a outra em uma dada condição se ela apresentar maior fecundidade ou menor mortalidade, sendo, portanto, eficientemente mais competitiva. Maior fecundidade significa que a gente não pode confundir fertilidade com fecundidade. Né? A fertilidade tem a ver com, por exemplo, o número de ovos que o indivíduo consegue colocar por ano. Normalmente, isso não é alterado. Né? Isso é biológico. Ou seja, uma espécie, uma determinada espécie, tem uma fertilidade que não se altera. O que faz uma população crescer ou diminuir? É a fecundidade, e a fecundidade tem a ver com quantos daqueles indivíduos que nasceram
ou com quantos daqueles ovos que foram colocados vão chegar à idade adulta, né, e se reproduzir também, ou com a própria diminuição da taxa de mortalidade dos indivíduos adultos. Então, na prática, uma população ela cresce na natureza não porque os indivíduos estão colocando mais ovos, mas porque tem mais indivíduos colocando aquela mesma quantidade de ovos porque morreram menos indivíduos naquela população. Então, veja, a taxa de mortalidade ela é um forte influenciador do tamanho populacional. Em via de regra, significa dizer que uma população cresce não porque está tendo mais filhotes, mas porque os filhotes que nascem estão sobrevivendo mais tempo, ou está tendo menos morte naquela população. Por isso que a gente cresceu exponencialmente quando a gente começou a pensar, por exemplo, na disponibilidade de alimentos, na descoberta de remédios, né, que prolongou a nossa expectativa de vida. Até algumas décadas atrás, a nossa expectativa de vida era bem menor do que hoje. Então, agora, veja, se uma espécie cresce demais, como o sistema é fechado, ela está roubando recursos de outra. E aí é o problema da população humana, por exemplo. Quando a população humana começa a crescer exponencialmente, outras populações na natureza declinam. E isso não é coincidência. A gente vai ver isso melhor lá na disciplina de Biologia da Conservação, onde isso a gente trabalha bem essa contradição, né? Mas o fato aqui é que é importante entender que se uma população desaparece na natureza, alguém se beneficia. Se essa população reaparece, há um impacto sobre isso. Vou dar um exemplo real, né, do ambiente que a gente estuda lá no Paraná. Ora, durante 40 anos, uma espécie inteira foi extinta. Então, aquela comunidade, ela não tinha determinada espécie, que tem muitos indivíduos, né? Quando uma espécie desaparece de um determinado ambiente, aquele ambiente não fica, e a palavra certamente ecológica, não fica vago. Alguém ocupa aquele nicho, né? Então, por exemplo, se os guarás subiam, quando os guarás subiram,